Eu não sou fruto da vontade de meu pai e minha mãe, seja ela boa ou ruim, seja ela um acerto ou um erro. Tem gente que vive a maldição de que ele acha que ele é fruto de um erro dos seus pais. E também tem gente que vive a maldição que acha que ele é fruto de um acerto dos seus pais. Não. Independente do acerto, independente do erro dos seus pais, eu não sou filho do acerto ou do erro do meu pai. Por mais que eu ame meu pai e minha mãe, por mais que eu considere meu pai e minha mãe, eles não suportarão conviver com a opressão e o peso de um filho que atribui a toda a sua vida a um acerto ou um erro. Porque se foi de um acerto, esse pai e essa mãe vai continuar o resto da vida oprimido de que tem que continuar acertando sempre com você. E a gente sabe que isso é impossível. E se eu sou fruto de um erro do meu pai ou da minha mãe, eles vão ter que continuar o resto da vida na opressão, carregando a culpa de que errou com você ali. Não, eu sou antes disso. Eu venho de antes disso. Você vem antes disso. Você vem antes dos seus avós, do seu tataravô. Então para de procurar na genealogia da sua família motivos que justifiquem a sua tristeza ou a sua vida. Sai desse lugar. Sai desse lugar. E vai para a verdadeira genealogia. Jesus Cristo. É lá na cruz que nós nascemos. É do lado de Jesus que eu nasci. Foi quando a lança entrou e é dali que Jesus me gerou. Sangue e água nasce e nós somos gerados ali. O salmista diz que nasceu na iniquidade, em pecado sua mãe o concebeu, mas ele não nasceu do pecado. Ele nasceu sim em iniquidade. A mãe, então, já para acabar com essas expectativas com relação à nossa mãe, nosso pai, o salmista já diz, no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Só que João diz que todos os que receberam a Cristo e creram nele, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, não nascendo do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E eu não nasci muito menos da minha vontade. Antes de eu ter vontade, antes de eu ter uma consciência, antes de eu ter acertado ou errado, antes da fundação do mundo, eu fui concebido no coração de Deus. Efésios 1, 4 e 5 fala sobre isso. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Jesus nunca foi um plano B na sua vida. Jesus nunca foi um plano B na humanidade. Porque o primeiro Adão pecou, então Deus falou assim, vai lá meu filho, porque você é um plano B, o primeiro plano deu errado, e você é o plano B. Nunca. Jesus sempre foi o único plano de Deus para a humanidade, que foi se revelando na história, no nosso tempo, porque nós vivemos ainda limitados nesse tempo. Deus é atemporal, porque Ele criou o tempo. Então quando a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, amado, é porque Deus está fora do tempo e nós nascemos lá, antes do pecado de Adão. Você foi concebido em Cristo Jesus antes do pecado de Adão e Eva. E essa é a nossa identidade, essa é a nossa real natureza. Por um período de tempo, o pecado afetou a nossa vida. Por um período de tempo, nós estamos sofrendo as consequências de um mundo caído e de um pecado na humanidade. Mas isso é limitado a um tempo, porque não é a origem. A nossa origem não é em Adão e Eva.
A nossa origem é em Cristo, está escrito aqui. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, antes da fundação do mundo. E sabe o que é melhor, amado, ainda que ter nascido de Deus? Sabe o que é melhor ainda de conhecer sua origem? Porque se conhecemos sua origem, isso é limitado. Sabe o que é melhor ainda? É que além de ter nascido do amor de Deus, o Pai, nós somos predestinados para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. E o final será glorioso, pois o final será Cristo. Ele é o fim. Ele é o fim. Para você viver o caminho hoje, para você viver a santificação hoje, você foi justificado no início e será glorificado no fim. Para então, com a consciência de uma justificação e de uma glorificação, viver a santificação do processo. Eu nunca vou conseguir viver a santificação do caminho do hoje, se eu não tiver consciência da justificação na origem em Cristo e da glorificação que me está reservado na segunda vinda de Cristo.